Nesta aula eu vou apresentar os conceitos sobre a Clean Architecture ou arquitetura limpa. Antes de iniciar o assunto falando sobre a Clean Architecture, vamos definir de forma resumida o que entendemos por arquitetura de software. A arquitetura de software define o que é o sistema em termos de componentes de software, os relacionamentos entre estes componentes e os padrões que guiam a sua composição e restrições. Assim, a arquitetura significa o design geral do projeto. É a organização do código em classes, arquivos, componentes ou módulos. E é como todos esses grupos de código se relacionam entre si. Concluindo, podemos dizer que a arquitetura define onde a aplicação executa a sua funcionalidade principal e como essa funcionalidade interage com outros recursos como o banco de dados, a interface do usuário. Dessa forma, a arquitetura de software ela expõe a estrutura de um sistema enquanto oculta os detalhes da sua implementação. E então, o que vem a ser Clean Architecture? A arquitetura limpa é um conceito proposto por Uncle Bob em seu livro Clean Architecture como uma forma de construir soluções de software altamente flexíveis e sustentáveis. A arquitetura limpa é um conceito baseado na regra de dependência, que afirma que a dependência do código-fonte ela só pode apontar para o interior do aplicativo. Assim, a arquitetura limpa ela refere-se à organização do projeto de forma que ele seja fácil de entender e fácil de mudar conforme o projeto vai crescendo. Agora, para ter uma arquitetura limpa, é preciso realizar um planejamento. Vamos ilustrar isso usando imagens. Essa aqui é uma imagem mais conhecida que apresenta a disposição dos componentes usados na Clean Architecture. Note que nós temos círculos concêntricos que representam as camadas da aplicação. Mas qual foi a regra aplicada aqui para dispor essas camadas? Vamos entender isso através de um exemplo bem básico. Nesta imagem, nós temos uma organização de objetos que podemos dizer que representam uma arquitetura. Então, neste cenário, observando essa imagem, como nós podemos fazer para substituir a tesoura por uma faca? Olhando a imagem, você vai perceber que isso vai dar trabalho, porque a tesoura ela está de tal forma entrelaçada com outros objetos que isso vai dificultar muito a sua substituição. Então, nessa arquitetura, nós temos uma dependência muito grande entre os objetos, eles estão praticamente todos entrelaçados. E é por isso que qualquer alteração nos objetos que precisar ser feita não vai ser uma tarefa simples de realizar. Vejamos agora uma outra disposição dos mesmos objetos, representando aqui uma arquitetura mais limpa. E agora com essa disposição, como fazer para substituir a tesoura por uma faca? É visível que agora essa tarefa ficou mais fácil. Aqui basta soltar o fio da tesoura e amarrar o fio na faca. Isso é possível porque os objetos nessa arquitetura são todos independentes uns dos outros. Eles dependem apenas do objeto central. Então, nessa arquitetura, realizar qualquer alteração é bem mais simples. Então, comparando as duas disposições de objetos, ou seja, as duas arquiteturas, nós temos que a arquitetura da imagem B é mais fácil de sofrer alterações. Por quê? Porque os objetos nesta arquitetura estão dispostos de forma mais independente uns dos outros. Então, esta é a regra principal que rege a arquitetura limpa, a regra da dependência. E essa regra diz o seguinte, que as dependências do código-fonte só devem apontar para dentro, para o interior da aplicação. E no nosso exemplo, a segunda arquitetura tem todos os objetos apontando apenas para o objeto central. Então, após entendermos esse exemplo, vamos voltar para a figura que representa a arquitetura limpa. Observe que analisando cada círculo que representa cada camada do projeto, nós vemos que nada em um círculo interno pode saber absolutamente nada sobre algo em um círculo externo. Assim, o nome de algo declarado em um círculo externo não deve ser mencionado pelo código em um círculo interno. Isso inclui métodos, classes, variáveis ou qualquer outra entidade de software que for utilizada.
A essência disso é simplesmente que as dependências elas são encapsuladas em cada anel do modelo de arquitetura. E essas dependências podem apenas apontar para dentro da aplicação. Aqui, no círculo mais interno, nós temos a camada de domínio da aplicação. É aqui que você coloca as regras de negócios que representa a alma da sua aplicação, a funcionalidade central do seu projeto. E no círculo mais externo, nós temos a infraestrutura. Então é aqui que nós incluímos a interface com o usuário, o banco de dados, as APIs, os frameworks. Então esses recursos, eles têm mais probabilidade de sofrerem qualquer alteração do que o domínio. Por exemplo, é muito mais fácil você mudar a aparência da sua aplicação ou um botão na sua interface do que você mudar uma regra do seu negócio. E a fronteira entre o domínio e a infraestrutura, ela é configurada de forma que o domínio não saiba nada sobre a infraestrutura. Isso significa que a interface do usuário, o banco de dados, depende das regras de negócio, mas as regras de negócio não dependem da interface e do banco de dados. Então agora nós vamos ver com mais detalhes o que significa cada círculo dessa arquitetura. Então nós vamos iniciar com o círculo central, que são as entidades, use cases, os adapters e aqui a infraestrutura. Então no círculo central nós temos as entities ou entidade. Aqui são encapsuladas as regras de negócios para toda a aplicação. Então uma entidade ela é um conjunto de regras de negócio relacionadas que são críticas para o funcionamento correto da sua aplicação. Então, num contexto da ASP.NET Core ou do Blazor, usando a linguagem C#, essas regras de entidade seriam agrupadas como métodos em classe. E mesmo que não houver nenhuma aplicação, mesmo que a aplicação não existir, essas regras ainda elas vão existir. Então um exemplo seria a criação de um catálogo de produtos para venda ou a cobrança de 5% de juros em um empréstimo. Então seria um exemplo de uma regra de negócio central da sua aplicação. Aqui o que é importante destacar é que as entidades elas não conhecem nada sobre as demais camadas. Elas não possuem nenhuma dependência, ou seja, elas não usam os nomes de nenhuma outra classe ou componente que estejam nas camadas externas. Vejamos a seguir os use cases ou casos de uso, que contêm as regras de negócio específicas do aplicativo. Então elas dizem como automatizar o sistema determinando o seu comportamento. Então esses casos de uso, eles orquestram o fluxo de dados de e para as entidades e direcionam essas entidades a usar as suas regras de negócio para atingir os objetivos dos casos de uso. Como exemplo de caso de uso, nós podemos dizer assim, que nós vamos obter informações de um produto, como o nome, preço e a quantidade. Nós vamos montar o catálogo de produtos, validar o nome, o preço e o estoque, verificar o estoque e, se houver estoque, incluir o produto no catálogo. Isso seria exemplo de casos de uso. Note que os casos de uso, eles interagem e dependem das entidades, mas eles não sabem nada sobre as camadas mais externas. Assim, eles não se importam se a interface vai ser uma página web ou se o aplicativo vai ser uma aplicação mobile. Elas não se importam se os dados vão ser armazenados na nuvem ou no banco de dados SQL Server. Essa camada ela vai definir interfaces ou vai usar classes abstratas que as camadas externas vão poder usar para fazer a comunicação entre as camadas. Então, o outro círculo são os adapters ou adaptadores. Os adaptadores, também chamados de adaptadores de interface, eles são os tradutores entre o domínio e a infraestrutura. Então eles pegam os dados de entrada da interface com o usuário e ajustam os dados num formato que seja conveniente para os casos de uso e as entidades. Aí eles pegam os dados de saída dos casos de uso e das entidades e ajustam no formato que seja conveniente para exibir na interface com o usuário ou salvar no banco de dados. Então é essa camada que vai conter, por exemplo, uma arquitetura MVC de uma interface. Vai conter os apresentadores, as views, os controladores serão definidos aqui. Então é importante notar que aqui nenhum código dentro dessa camada deve saber absolutamente nada sobre banco de dados.
Vejamos agora a camada mais externa, que é a camada Infrastructure, ou a camada de infraestrutura. Essa camada é para onde vão todos os componentes de entrada e saída. É onde está a interface com o usuário, o banco de dados, os frameworks, os dispositivos, etc. É nessa camada onde nós temos todos os detalhes. Por exemplo, a interface com o usuário é um detalhe, o banco de dados é um detalhe. Essa é a camada mais volátil, pois é a camada que vai mudar com mais frequência. E é por isso que essa camada é mantida o mais longe possível das camadas de domínio. Porque fazendo isso, nós estamos separando essa camada das camadas principais. E assim fica mais fácil fazer alterações ou trocar um componente por outro. Por exemplo, eu posso trocar a interface do usuário, posso trocar o banco de dados, posso trocar os frameworks, posso trocar os dispositivos, porque eles estão separados das demais camadas. Não existe dependência entre esta camada e as demais camadas. Assim nós já apresentamos cada camada. Agora nós precisamos ver como realizar a comunicação entre as camadas. Então nessa imagem ela mostra um exemplo de como realizar a comunicação entre as camadas cruzando as fronteiras. Então a imagem ela mostra os controladores e os apresentadores, o presenter, se comunicando com os casos de uso que está na próxima camada. Observe o fluxo de controle. Ele começa no controlador, passa pelo caso de uso e em seguida termina a execução no apresentador. Como isso pode ser implementado? Isso pode ser feito usando o princípio da inversão da dependência. E esse princípio funciona assim. Vamos supor que eu tenho um caso de uso que precisa chamar um apresentador. Nós não podemos fazer uma chamada direta, pois isso violaria a regra de dependência que diz que a dependência ela só deve apontar para o interior do aplicativo. Assim, o use case não pode apontar para a interface. Para fazer isso, nós usamos interfaces e o princípio da inversão da dependência. Assim, o caso de uso deve chamar uma interface, que seria uma porta de saída do caso de uso no círculo interno, e fazer com que o apresentador no círculo externo implemente a interface. É assim que funciona a comunicação entre as camadas, cruzando as fronteiras nas camadas da arquitetura limpa. E só faltou falar como os dados cruzam as fronteiras. Os dados que cruzam os limites entre as camadas, eles devem usar uma estrutura de dados simples e isoladas, como os DTOs, por exemplo. Ou nós podemos usar os dados como argumentos em chamadas de métodos. Ou ainda, podemos compactar os dados em um hashmap ou criar um objeto para transportar os dados. O importante é não permitir que as estruturas de dados tenham qualquer tipo de dependência que viola a regra de dependência. E agora, nós já apresentamos cada camada. Nós podemos perguntar como que eu vou juntar todos os componentes de forma a manter a interdependência entre eles, mas fazê-los funcionar se comunicando uns com os outros. Essa imagem, que é um gráfico de dependência de componentes na Clean Architecture, ela foi tirada do livro do Uncle Bob, Clean Architecture, e ela mostra como fazer isso. Aqui nós usamos um módulo main para juntar as peças. Note que o main ele depende de todos os componentes, mas nenhum componente depende do main. E observe que o main ele faz a ligação com todos os componentes, de forma que eles não precisam saber das implementações uns dos outros, pois eles vão depender apenas de interfaces. Então já notou que aqui na Clean Architecture o uso de interfaces vai ser muito intenso. Então, com isso, nós resumimos os principais conceitos sobre a Clean Architecture, de forma que você tenha uma visão geral e saiba qual é o propósito da arquitetura limpa e como ela está organizada.